E uma das maiores bombas da história pode estar prestes a explodir dentro do Corinthians. Corinthians conseguiu vitória milionária na justiça sobre o treinador português Vitor Pereira. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Internacional, fora de casa, buscando a vitória para não começar a se complicar na tabela do Campeonato Brasileiro. Galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Internacional fora de casa, buscando a vitória para não começar a se complicar na tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalizou no dia de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Internacional, jogo que acontecerá às 19h30 no estádio Beira-Rio, que será válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, primeiramente os jogadores fizeram trabalhos de força na academia. Depois do aquecimento em campo, o elenco realizou um jogo de 10 contra 10 em campo reduzido. Depois disso, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos da derrota para o Flamengo voltaram para a parte interna do CT e fizeram trabalhos regenerativos. Os demais jogadores ficaram em campo para exercício de construção e finalização, tudo sob os comandos do treinador Dorival Júnior. Corinthians que volta a campo hoje, tendo necessidade extrema de vitória. Perdemos as duas últimas rodadas do Brasileirão para Sport e Flamengo, inclusive o jogo do último final de semana contra o Flamengo, muitos gols perdidos pelo Yuri, inclusive uma cavadinha polêmica, muitas críticas para ele. Visando a tabela, nós temos 29 pontos nesse momento, na 13ª colocação. E o adversário de hoje vem logo na sequência com 28 pontos na 15ª, só que detalhe importante, Internacional tem um jogo a menos. Então, confronto direto, jogo de 6 pontos. Corinthians tem extrema necessidade de vitória. Jogadores fora da partida, problemas para o Dorival, problemas de lesões. André Ramalho, Carrilho, Rodrigo Garro, Charles e também o Memphis, que já iniciou a transição, mas ainda será ausência nessa partida. Além desses desfalques, o Dorival também não poderá contar com o atacante Yuri Alberto, que levou o 3º cartão amarelo na derrota para o Flamengo e também está fora dessa partida. Então, com isso, uma provável escalação do Corinthians para esse jogo de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Matheus Bidu, Maicon, Ranielli, Martínez, Breno Bidon, Guinegão e o Vitinho. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje contra o Internacional é a seguinte: mais um jogo em que o Corinthians tem extrema necessidade de vitória. Pensando na tabela do Brasileirão, estamos na 13ª colocação, com 29 pontos. O Internacional na 15ª com 28 e um jogo a menos. Então, a situação pode ficar bastante complicada. A primeira equipe dentro do Z4 tem 7 pontos a menos do que nós. Dependendo da combinação de resultados, essa diferença em caso de derrota nossa pode cair para 4 pontos. Então, rodada a rodada é um Corinthians que pode ir se complicando. Então, extrema necessidade de vencer esse jogo de hoje. Mais uma vez o Dorival com muitos problemas para montar a equipe, muitos desfalques. Estamos falando de um Corinthians que nos últimos meses vem sofrendo com muitos problemas, muitos atletas no departamento médico, mas não tem desculpa. Tem que jogar, tem que colocar o coração na ponta da chuteira e representar, saber o que é Corinthians e hoje partir para cima do Internacional, mesmo na casa deles. Internacional também que não vive o melhor momento, inclusive vamos reencontrar Ramon Dias e Emiliano Dias, que assumiram recentemente o comando técnico do Internacional, mas é um Corinthians, conforme eu disse a vocês, tem extrema necessidade de vitória. Quanto à escalação, eu sempre falo para vocês que, para mim, por exemplo, o Dorival deveria dar mais oportunidades para o Dieguinho, também para o André Luiz, mas independentemente de quem ele escolher, quem forem os 11 escolhidos para começarem o jogo, as nossas funções é sempre torcermos para que o Corinthians busque a vitória
E hoje eu tenho confiança que vamos dar a volta por cima e sairemos de Porto Alegre com 3 pontos. E agora vamos falar sobre vitória milionária do Timão na Justiça do Trabalho sobre o treinador Vitor Pereira. Vitor Pereira foi treinador do Corinthians do início de 2022 até o final daquele ano. Treinador português que chegou com uma comissão técnica gigantesca, um trabalho que acabou caminhando para o progresso e realmente o Vitor Pereira conseguiu resultados positivos, terminando aquele ano no G4 do Campeonato Brasileiro e ainda quase conquistamos o título da Copa do Brasil em cima do Flamengo, se não fosse um pênalti não dado na Neoquímica Arena e algumas decisões erradas para o jogo da volta do próprio Vitor Pereira, poderíamos ter conquistado a Copa do Brasil daquele ano, mas não conquistamos. Enfim, um trabalho que muitos queriam a continuidade dele no Corinthians, um trabalho que muitos acreditavam que no ano posterior teria uma evolução ainda maior, mas o Vitor Pereira optou em deixar o Corinthians falando que precisava voltar para Portugal para cuidar da sua família, especialmente a sua sogra, e no final das contas acabou se acertando com o Flamengo, história que todos nós sabemos. O Vitor Pereira, depois que ele foi embora, ele entrou na Justiça do Trabalho contra o Corinthians, cobrando aproximadamente 7 milhões e meio de reais referentes a FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, férias, 13º. Em setembro do ano passado, a mesma Justiça do Trabalho disse que esse caso teria que ser julgado pela FIFA e também pelo CAS, a Corte Arbitral do Esporte. O Vitor Pereira acabou recorrendo, mas acabou perdendo novamente. A Justiça novamente encerrou e manteve a decisão do ano passado. E agora o Vitor Pereira, além de não receber essa indenização pela Justiça do Trabalho, terá que pagar cerca de 378 mil reais em honorários aos advogados do Corinthians. Então o Timão conseguiu uma vitória importante em cima do Vitor Pereira, que hoje está na Premier League. A minha opinião quanto a essa vitória milionária que o Corinthians teve sobre o Vitor Pereira é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um treinador que não ficou nem 10 meses dentro do Corinthians, um treinador que eu acredito que conquistou a maioria de nós corintianos pelo seu trabalho sério, pela firmeza que ele tratava o elenco, os resultados. Nós só não fomos campeões da Copa do Brasil por causa da arbitragem, eu sempre falarei isso para vocês quando lembrar daquela Copa do Brasil de 2022, a mão do Léo Pereira se tornou barriga. Mas enfim, falando do Vitor Pereira, eu acho que qualquer vitória que o Corinthians tiver sobre o treinador que hoje está na Premier League, eu acredito que o torcedor corintiano receba como uma excelente notícia. Por quê? Porque o que o Vitor Pereira fez naquele final de 2022, ele teria voltar para casa, para cuidar da sogra e tudo mais, e se acertando com o Flamengo, se acertou com o Flamengo, teve um fiasco por lá. Então eu acho que ele acabou jogando tudo fora o que ele construiu dentro do Corinthians. Então, na questão de FIFA, na questão do CAS, que a própria justiça determinou, eu particularmente, juridicamente falando, não sei como isso ficará, mas o Corinthians já foi condenado a pagar pouco mais de 2 milhões e meio de reais para ele na própria FIFA, então não sei quanto esses valores, mas enfim, eu acredito que qualquer vitória que o Corinthians tiver sobre o treinador, eu acho que o torcedor corintiano trata como uma excelente notícia pelo fato de tudo que ele fez. Poderia ter construído uma história linda dentro do Corinthians, ter se tornado um dos maiores treinadores da história, mas acabou optando por aquela decisão e nós vimos que acabou acontecendo com a carreira dele aqui no Brasil. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba. Pode explodir uma das maiores bombas dentro do Corinthians e eu vou explicar tudo certinho para vocês. Conforme estamos acompanhando, o Ministério Público vem trabalhando forte em cima de suspeitas de crimes cometidos dentro do Corinthians. O Ministério Público trabalhando nas suspeitas de gastos irregulares nos cartões corporativos do Timão, das 3 últimas gestões, gestão do André Sanches, do Duílio Monteiro Alves e também do Augusto Melo. Já temos um caso confirmado de gasto irregular, que foi do André Sanches, pouco mais de 9 mil reais em 2020.
ele devolveu com juros e correção monetária, mas não é isso que vai resolver o caso. Tem também gastos ligados a joalherias e tudo mais, tem gastos ligados ao Duílio Monteiro Alves, e estamos acompanhando tudo que o Ministério Público vem fazendo. Como eu disse, são as 3 gestões do Augusto Melo, do Duílio Monteiro Alves e do André Sanches. O Augusto Melo, sabemos também que o Ministério Público trabalhou em cima do caso Vai de Best, que terminou com ele, o Marcelo Mariano e o Sérgio Moura, Alex Cassundé, todos réus no caso Vai de Bet, e agora eles precisarão se defenderem na justiça. Então, o Ministério Público firme em cima de todas essas suspeitas dentro do Timão, além, claro, de suspeitas de empresas de fachadas, notas fiscais frias. Então, o Ministério Público trabalhando forte, inclusive recebeu documentos do Corinthians com atraso, mas o Ministério Público recebeu extratos dos gastos dos cartões, além de demonstrativos financeiros. E muitas coisas podem estar por vir. Pelas informações do Trivela, o escândalo que já atinge o Corinthians pode ir muito além de gastos irregulares. Fontes ligadas ao Ministério Público de São Paulo apontam que a investigação em curso considera a hipótese de atuação do crime organizado dentro do Timão. Os documentos entregues pelo Corinthians revelam movimentações financeiras que estão sendo destrinchadas pelo promotor Cássio Roberto Concerino, que é quem está à frente do caso, com foco inicial na gestão do André Sanches. A apuração, ainda a apuração do Trivela, que também alcança Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo, conforme eu falei para vocês, foi desmembrada para dar maior clareza às provas. Se confirmadas as suspeitas, o caso pode se tornar um dos maiores escândalos de ligação entre o futebol e o crime organizado do Brasil. Volto a dizer, informações do Trivela. Então vamos aguardar próximos dias, próximas semanas, as cenas dos próximos capítulos disso, que pode se tornar uma das maiores bombas da história do Corinthians e não somente do Timão, como está dizendo a matéria do futebol brasileiro. A minha opinião quanto a essa informação do Trivela é a seguinte: é o Ministério Público que agora realmente está partindo para cima de tudo. Começando no ano passado, as investigações ligadas ao caso Vai de Bet, que era o maior patrocínio das Américas que o Corinthians teve, acabou se tornando um escândalo gigantesco, com ex-presidente destituído, com diretores, todos ex-diretores, aliás, se tornando réus no caso, enfim. E agora todas essas questões também envolvendo outras suspeitas. Ministério Público trabalhando forte, promotor Cássio Roberto Concerino trabalhando forte. Volto a dizer a vocês, tem que partir para cima mesmo, tem que investigar tudo. Suspeitas de gastos irregulares nos cartões, suspeitas de notas fiscais frias. Tivemos casos envolvendo um mini mercado que supostamente fazia marmitas, inclusive disseram que faziam marmitas, fizeram mais de 30 mil reais em marmitas em poucos dias, em um fogão de 6 bocas. Foi oficina mecânica que emitiu uma nota, não fez o serviço e essa nota foi reembolsada. Então temos muitas coisas que o Ministério Público estão falando de casos novos. O do Vai de Bet, por exemplo, já está com a Justiça e logo logo a Justiça dará andamento ao caso, porque já tem os réus que a Justiça determinou. Então agora são os fatos novos, e essa questão ligando ao crime organizado é complicado. Então o Ministério Público vai trabalhar, vai buscar todos esses detalhes, e eu acredito que em breve teremos novidades em relação a isso. É uma pena, Corinthians, que é um dos maiores clubes do mundo, o maior clube do Brasil, infelizmente esses tipos de noticiários não ajudam em nada, principalmente nas questões das imagens do clube, ligando a investidores, patrocinadores. Enfim, é uma pena, mas agora o Ministério Público está trabalhando e tomara que encontre tudo logo, descubra tudo logo e que os responsáveis sejam punidos para que o Corinthians possa seguir a sua vida normalmente, sem esses problemas. Mas uma das maiores bombas da história do Timão pode estar prestes a explodir. Há quem garanta que vai explodir. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço para vocês, comentem.
Coloquem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do início de conversas para a renovação de contrato do jovem zagueiro João Pedro Tchoca. E sobre toda essa questão envolvendo possibilidade de tentativa de devolver a Arena para a Caixa Econômica Federal, com o Corinthians pagando aluguel. O que vocês têm a me dizer sobre essa questão que, ao meu ponto de vista, é um absurdo gigantesco? E quanto o jogo de hoje, dificílimo contra o Internacional, fora de casa. Para mim, hoje vamos vencer. É noite de dar a volta por cima. 1-0 pro Timão. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!